Muito bem. Então, gravando aqui a aula 2, o encontro de número 2. Amém? Muito bem, queridos. Então, ó, nosso principal modelo de liderança é Jesus. Nós precisamos aprender a olhar para Jesus para liderar. Se nós não olharmos para Jesus, nós podemos olhar para quem for. A gente pode olhar até para os apóstolos, a gente pode olhar até para os maiores gurus da liderança do nosso século, ou dos séculos passados, Sócrates, e tantos outros. Tem Dale Carnegie, que é um expoente na liderança. Tem o rapaz da inteligência emocional, como é que é o nome dele mesmo? É o... Esqueci. Goleman. Isso, Goleman. Um dos, né, um dos mais consultados sobre inteligência emocional. Você pode ler Augusto Cury, você pode ler o outro aí, Tiago Brunet, você pode ler quem você quiser. Se você não ler Jesus, você não vai aprender nada, você não aprendeu nada. Por quê? Primeiro que todas essas pessoas beberam de Jesus. Todas. Até as não crentes. Tem outro nome aí, Paulo Vieira também, outro nome. Até os não crentes é, tiveram suas consultas em muito na Bíblia Sagrada. Então, leia a palavra de Deus, estude sobre liderança a partir de Jesus, porque ele é o nosso modelo. A vida de Jesus durante 3 anos do seu ministério na Terra nos deu princípios de liderança fantásticos. E aí vem esse desafio de nós olharmos para cada um deles, tá? E o primeiro princípio, e aí você pode interromper a qualquer momento para destacar as coisas que Deus falou no seu coração na leitura do livro, tá? Se você grifou, se você printou uma tela, o que você fez para cooperar na aula, você pode também compartilhar, tá bom? Ou agora, seguindo a leitura, a gente não está lendo o livro em sala, tá? Por isso você tem que ler todo o material antecipadamente. Ou alguma leitura aqui que eu não falei, mas você chamou a sua atenção, você pode também trazer, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o preparo espiritual. Não? Muito bem. Preparo espiritual. Olha lá, o primeiro objetivo de desenvolver a sua autoliderança é o seu entendimento profundo acerca de sua identidade como filho de Deus. Amém? Identidade é extremamente perigoso um líder inseguro a respeito de quem ele é. Já imaginou, gente? Uma pessoa que não sabe quem é, e quem não sabe quem é, vamos ler junto lá? Enquanto não soubermos quem somos, estaremos dispostos a ser qualquer pessoa. Nós precisamos saber quem nós somos. O Senhor Jesus foi tentado no deserto. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. Ele foi tentado ali no deserto. E ali a maior discussão, qual foi? Qual foi o início da discussão? Não. Se Se tu você é és o filho de filho. Deus, Exatamente, Manval, Yuri. Se tu és o filho de Deus. Por quê? Porque teve uma cena lá, montaram um teatro, montaram um palco, e aí Jesus foi batizado, e alguém balançou uma folha de raio-x, né? Tá pegando? Tá pegando a encenação? Alguém balançou uma folha de raio-x, aí fez. Aí alguém pegou um megafone. Tu és o meu filho. Foi uma cena? Não, o céu se abriu, uma pomba representando o Espírito Santo desceu sobre ele. A Bíblia diz: o Espírito Santo desceu sobre Jesus como forma de uma pomba e ouviu-se uma voz dizendo: Este é o meu filho. Então o diabo está atrás dessa afirmação. O diabo está atrás de saber se aquilo é verdade. E o Douglas Gonçalves, num congresso de paternidade que eu participei em Bragança Paulista, na primeira vez que ele pregou no congresso, ele estava falando sobre isso. Não deixe o seu filho passar fome.
Diga a ele quem ele é. Fome de identidade. Sabe, a pessoa não saber quem ela é. Ela está na escola, está no trabalho, a pessoa está na sociedade. Nós estamos vivendo e não podemos não saber quem nós somos. Nós somos filhos de Deus e o diabo quer colocar isso em xeque. Como quis na vida de Jesus, quer também nas nossas vidas colocar em xeque quem, na verdade, nós somos. Cada vez que a gente peca, cada vez que a gente erra, cada vez que a gente faz alguma coisa que é contrário à palavra, é o diabo tentando colocar em xeque aquilo que nós somos. E louvado seja Deus que nós damos ouvido a alguém que nos alerta, a alguém que nos chama a atenção, para que a gente possa então lembrar: eu sou filho de Deus e filho de Deus não faz isso. Eu sou filho de Deus e filho de Deus não é assim. Eu sou filho de Deus e filho de Deus não fala assim. Eu sou filho de Deus e filho de Deus não se comporta dessa maneira. Não é eu sou crente e a minha religião não permite. Olha que pobreza. Que pobreza de discurso. A minha igreja é mais séria. Eu brinco com meu amigo Eduardo Manini que ele tinha um banner na igreja dele, falando, um povo, não é? Um Deus santo para um povo santo, um Deus sério, um povo sério, um negócio assim. Eu brincava com ele, meu amigo mais sério, né? Ah, não, a minha igreja é séria, então a gente não peca, a gente não bebe, a gente não fuma, a gente isso porque a minha igreja é santidade mais e mais. E às vezes, na verdade, está santidade mais ou menos. Não saber quem nós somos é um prejuízo muito grande, porque a gente vai acabar assumindo qualquer posicionamento. Qualquer coisa cabe quando alguém não sabe quem é. Amém? Então, nós precisamos, olha, a insegurança na liderança provoca anulação, não apenas da identidade do líder, mas de todos que estiverem envolvidos com ele. Então, o nosso primeiro objetivo é desenvolver a autoliderança e é o seu entendimento profundo acerca da sua identidade como filho ou filha de Deus. Vamos ler essa frase juntos? Você achou ela aí? Tá lá, né? Tá na tela também, mas está aí no seu livro. O primeiro objetivo de desenvolver a sua autoliderança é o seu entendimento profundo. Parou? Vamos voltar agora e ler na primeira pessoa. Vamos lá? O primeiro objetivo de desenvolver a minha autoliderança é o meu entendimento profundo acerca da minha identidade como filho ou filha de Deus. Amém? Então, a primeira esfera em que Jesus precisou demonstrar fortes convicções foi em suas emoções e certezas em relação à sua paternidade. Nas duas primeiras falas, o diabo vai lá, né? Se você é o filho de Deus. Aí ele vem oferecendo tentações materiais e tal, e tanta coisa, tentando demover Jesus daquela identidade. Quando ele leva Jesus para o pináculo do templo, mostra os reinos do mundo. Só Lucas fala uma frase que é a seguinte, Lucas 4, olha, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso porque a mim me foi dado. Olha que petulância. E olha que revelação. Por quem foi dado? Por quem foi dado? Por quem foi dado os reinos do mundo? Pelos homens. Que homens? Valendo um bombom na próxima aula. Pode ser até um bombom light. Quem deu para o diabo? Opa, alguém sussurrou. Adão. Falou aqui primeiro. Adão. Foi Adão quem deu. Por quê? Deus não deu uma ordem para Adão? Qual foi a ordem dada para Adão? Um bombom aqui para o meu discípulo amado. Qual foi a ordem dada para Adão? Qual foi a ordem dada para Adão? Não. Cuidar, administrar, tem outra coisa? Governar ou dominar. Eu falei valendo mais bombom? Não falei não, né? A ordem dada para Adão foi governe, domine sobre tudo. E ele explica o que é o tudo. O céu, a terra, os peixes, as plantas, faça cultura.
né? Cultivar, cultive a terra. Nunca falou domine sobre os outros. Nunca falou. Por causa do pecado vem a palavra domine sobre os outros. Ele fala para a mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Mas a dominação bíblica da esfera do jardim é domine sobre todas as coisas, o homem e a mulher. Em Cristo é que isso pode ser restaurado. Amém, queridos? Então, Adão entregou o governo, essa dominação foi entregue a Satanás. E Satanás diz isso para Jesus, olha que petulância. Mas graças a Deus, em Apocalipse, Deus declara a palavra do Senhor. Os reinos do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Mas o diabo sugere para Jesus: eu vou te dar tudo, se você me adorar. É um ato tão simples. E Jesus declara ali a palavra. E isso vem na nossa vida o tempo todo, gente. É só uma coisinha. É só você fazer isso. O que tem isso? O que tem... Vamos usar o exemplo aqui, Marcão? O que tem mudar aqui a descrição do produto? O que tem mudar um zero a mais na nota? É só isso que o diabo quer. O diabo não quer que a gente vá lá e roube um banco. Ele quer que a gente peque pequenas coisas, pequenos princípios que vão sendo invalidados. E quem quebra princípio é quebrado pelo princípio. Vamos falar junto? Quem quebra princípio é quebrado pelo princípio. Isso é uma lei espiritual, querido. Amém? Então, preparo espiritual. Preparo espiritual vem de uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida, sabe, de leitura da palavra, de ler livros, de fazer cursos, de se retirar para orar. Eu estou ouvindo um audiolivro, gosto muito de ouvir livros, e chama-se O Poder do Lugar Secreto, de Bob Sorgel, se eu não me falha a memória o nome dele, e ele diz assim que todo cristão deveria tirar um período de silêncio. E, se possível for, até ir para um lugar sozinho, solitário. Seja um mosteiro, seja uma chácara, mas não é sem ninguém. Você é bom, tem, glória a Deus, Deus te deu um sítio. Aproveita, fica lá 3 dias sozinho, sem música, sem celular, você e a Bíblia e um caderno e uma caneta. E a oração e a busca de Deus. Aproveita, jejua. Se tiver algum mato lá que dá para comer, você come. Se não tiver, você não come. Sabe, para a gente desintoxicar a alma. E eu vim falando com minha esposa, algumas vezes eu falo isso com ela, acho que eu preciso fazer isso. E aí, ouvindo no audiolivro, eu falei, olha, isso é verdade. O médico do pastor Wayne Cordeiro, no livro Andando com o Tanque Vazio, sugere a ele. Ele se encontra, de repente, sentado, estava caminhando, é pastor no Havaí. Nossa, que bênção, hein, pastor? Pastorear no Havaí. Nada a ver isso. Caminhando, de repente se viu sentado na calçada chorando e pessoas em volta dele. Ele não lembra o que aconteceu antes. Deu um apagão na mente dele. Ele estava sentado na calçada chorando e com pessoas em volta dele. Aí foi para o médico e tal. O médico falou para ele que ele tinha que parar 2 anos. Se você não parar, você não vai continuar mais. Você não vai durar mais 1 ano se você não parar. Aí ele falou, não, doutor, impossível isso. Aí ele ficou 1 mês em um mosteiro. 1 mês, lá, aquelas regiões lá, né? De lugar de monge mesmo, gente que anda assim, com a mão, que não fala nada, que só balança a cabeça e tal. Ficou 1 mês no mosteiro. Tá no livro, eu recomendo a leitura. Chama-se Andando com o Tanque Vazio. Ele ficou 1 mês no mosteiro. Ele falou que ele quase enlouqueceu por falta do celular, por falta de não falar com ninguém, e tanta coisa que a gente está intoxicado, porque tudo isso são intoxicações. E então, queridos, é o preparo, mas acontece que ele foi afastado mesmo, afastou-se por 1 ano ou 2, eu não me recordo agora da leitura, mas ele se afastou, foi afastado do ministério, com de tudo, para cuidar, para recarregar as baterias. Então, nós precisamos nos preparar, sabe? Tirar o tempo, realmente, e aí testemunhar para a família.
E eu vou tirar um tempo com Deus, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, estou fazendo meu devocional. Não posso porque eu estou orando, não posso porque eu estou lendo a Bíblia, não posso porque eu vou ali orar, não posso porque eu ainda estou orando, não posso porque eu estou precisando fazer isso. É o preparo espiritual. Desertos são secos, feios, áridos e quentes. Todavia, eles nos ensinam grandemente. O microfone. Essa questão do livro é um alerta para a gente, né? Não deixar chegar nesse ponto. Por isso que é importante essas pausas. Porque ele foi afastado durante muito tempo, porque ele não fez pausas necessárias, né? E aí é que ela fala, né? Faz tantos anos que eu não tiro férias, faz tanto tempo que eu não tiro férias, eu não tiro férias, não, porque eu tenho que trabalhar, mas se eu tirar férias, quem vai trabalhar? Querido, você é um ser humano. Você é uma máquina humana. E nós precisamos pausar. Por isso que a gente tem que trabalhar 6 dias e descansar no sétimo. Qual que é o sétimo? É o sétimo. É domingo, é sábado, é terça, é quinta, é quarta, não importa. Você tem que ter um dia de descanso. Eu falo sobre isso, vocês não acreditam em mim, não, né? Até os equipamentos da nossa casa precisam descansar. Não lava roupa no domingo, não fique fazendo tanto de trem, dia que é de descanso. Isso não é religiosidade, isso é cumprir um princípio bíblico. Quem quebra princípio é quebrado pelo princípio. Aí vai no médico, aí o médico fala: preciso te abrir, você vai ter que fazer tal coisa, vai ter que tomar remédio. Quando na verdade era só você dormir, você ter dormido. Dormir é um remédio maravilhoso. Caminhar é outro melhor remédio maravilhoso. Comer melhor é um remédio maravilhoso. Então, tanta coisa está à nossa mão, sem gastar dinheiro, não é verdade? Então, que a gente possa saber que nos momentos de solitude, nos momentos de deserto, nos momentos de situações difíceis, Deus está preparando a nossa vida e nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus em meio a cada circunstância que nós estamos vivendo. Amém? Outra coisa da sua preparação foi convicção, né? Para liderar bem a si mesmo, você necessita de convicções fortes acerca de quem você é. Saber de fato quem você é. Os desafios da vida e da liderança exigirão isso de você. Convicções profundas geram pessoas imparáveis e persistentes. Coloquei essa florzinha aqui, esse matinho que tá nascendo, que aqui é neve, né? Tá até igual na casa da irmã Val lá, ó. Então, imagina, né, para nascer uma plantinha debaixo dessa situação, né? Então, da mesma forma também, eu nem estou alimentando aquela plataforma lá, o Telegram, a gente começa a fazer as coisas, não dá continuidade, e também tem coisas que não cabem mais, a gente para. Mas eu tenho um vídeo no Telegram que chama-se Uma Florzinha Azul na Beira da Calçada. Tá lá no Telegram. Eu vou tirar de lá e vou compartilhar no Instagram. Nosso bairro aqui, se você andar pelo bairro e olhar bem na calçada, crescem florzinhas azuis. Crescem florzinhas laranja, amarelinha e tal, mas cresce a azul. Ela é tão frágil. As amarelas e aquelas rosas que são da mesma qualidade, não sei nem que tipo de planta é aquela. Planta do mato, né? Não sei. Mas você vê que o caule dela é forte, as hastes dela são fortes, e ela cresce ali, cresce uma touceira grande, né? Mas essas florzinhas azuis na beira da calçada, ela é impressionante, ela é muito frágil. Ela é uma moitinha fininha. E nasce uma florzinha azul. Pode estar chovendo no Caiçara, pode estar sol escaldante de 35 graus, que às vezes faz aqui. Continua a florzinha azul na beira da calçada. Se você levar para casa, ela não pega fácil. Né? Então, veja, que tipo de resiliência tem essa planta? E que tipo de resiliência temos nós, que em meio ao sol escaldante de um asfalto, aquele calor de um asfalto, ou o frio de uma neve de 35 graus lá da Irmaval, tem uma plantinha nascendo. Né? Isso é uma convicção forte de quem você é. A gente dá fruto no tempo certo e a gente está sempre verde. Eu amo lá Jeremias, né? É Jeremias 17, não é isso? Versículo 4 e 5, não é isso? Ele fala:
Aquele que teme ao Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Dá fruto no tempo certo, suas folhas ficam sempre verdes. Eu acho lindo isso. Sempre verde. Agora, aquele que confia em si mesmo, foi maldito homem que confia no homem, que faz do braço mortal faz da carne mortal o seu braço. Este habitará solitário no deserto. Olha, tá no deserto já é ruim. Ainda vai estar solitário no deserto, né? Não é tão complicado esse tipo de gente, porque diz assim: não verá quando vier o bem. Já imaginou, gente? A gente não percebe que algo bom está acontecendo na nossa vida quando a gente não confia no Senhor, né? Então é muito importante. Vamos ler junto ali até que um líder saiba pelo que morrer, ainda não descobriu pelo que lutar e viver. Amém? Convicções profundas geram pessoas imparáveis. Amém, queridos? Alguém quer comentar alguma coisa do livro, algum insight que você teve em casa? Alguém quer comentar? Oi, Fernanda. Oi, bom dia. Pastor. Ô, mãe, o pastor falou seu nome. Bom dia, queridos. Deus abençoe. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos seguir? Amém? Muito bem. Outra coisa, acredite em si mesmo. Acredite em si mesmo. Isso não é aquela coisa do coach, né? Você é a pessoa mais importante, e tal. Não. Mas você precisa acreditar em quem você é. Você precisa crer de fato. Você não pode depender que todas as pessoas à sua volta acreditem em você para que você acredite em si mesmo. Eu não posso esperar que todo mundo bata o martelo de que eu sou tal pessoa, para que então eu possa crer em quem eu sou. Já imaginou, querido? Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos acreditar em nós mesmos. Nós precisamos, sabe, saber que Deus nos constituiu, Deus nos preparou. Nós não podemos esperar isso da sociedade, não podemos esperar isso da família, dos amigos. Não, nós temos que saber quem nós somos. Acredite em si mesmo. Vamos lá juntos? Crer em si mesmo faz com que você seja uma pessoa segura, não apenas. Minha mãe tinha uma frase para mim. Ela falava assim: você não é metido, você é ciente dos seus valores. Ai, que fulano é metido. Já parou para pensar que a gente acha que todo mundo é metido? A gente não conversou com a pessoa. A gente não trocou 2 dedos de palavra com a pessoa. A gente olhou para a pessoa e falou: pessoa metida. Já faz aquela carinha, né? Olha lá. Nunca ouviu a voz da pessoa. Aí, por quê? Porque nós julgamos, né? Eu quero ler um versículo com você. Abra aí sua Bíblia aí em 2 Coríntios 5,16. Fala no microfone. Tudo tem que falar no microfone, não o povo não ouve. Eu comentei até isso com o Samuel, né? Porque quando eu cheguei na igreja e tal, eu falei isso com ele. Eu achava que você era metido, meu filho do pastor e tal. Os caras chegam quietinho, senta na deles. Aí você vai conhecer a pessoa, não tem nada a ver daquilo ali que você pressupôs que seria, né, a pessoa, né? Exatamente, exatamente. Tem que conhecer. E temos que conhecer a nós mesmos. Amém? Acreditar em nós mesmos. Leia para mim. Quem vai ler? Pega o microfone e lê. 5,16. 2 Coríntios 5,16. Quem vai ler para nós? O Marcão está aqui, vai ler. Depois a Rebeca vai ler outra vez que lê. Vai lá. Primeira, e depois em casa, vai ter uma leitura para casa também. Acredite em você mesmo. 2 Coríntios 5,16. Leia aí, por favor. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. A ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém quem?
Ninguém. Isso inclui eu e você. Isso inclui a nós mesmos. As pessoas teimam em dizer assim, pastor, fulano não está preparado. Irmão, quem é que está preparado para alguma coisa? Veja, nós teimamos em dizer, fulano não está preparado. Pastor, você deixou fulano fazer tal coisa. Ei, irmão, você já viu quem eram os 12 discípulos? Você sabia que o melhor deles, a pessoa mais coerente deles, mais sensata, a pessoa mais centrada dos 12 era Judas? Ele era tão centrado que era o tesoureiro. Olha, o pastor Deus não Carlito Paz. escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Eita glória! Essa é uma voz que veio aqui, ó. O céu se abriu aqui, eita glória. Veja só. Ô, gente, fala, tem que falar no microfone, passa lá pro Yuri. Quando chegar o microfone lá no Yuri, ele fala. Então, veja, a ninguém conhecemos segundo a carne. É segundo a carne que a gente diz assim, eu não posso. Eu vou. Ah, ele fala uma frase. É uma frase ruim. O pastor Carlito Paz, ele fala assim, irmãos que estão levantando e saindo, eu não acabou o culto, eu não dei a benção ainda. E lembra que quem saiu primeiro foi Judas. Ele fala isso na hora de dar a benção, porque temos crente. Tem crente ruim em toda igreja, gente. Viu? Mas não é você. Aleluia. Fala, Yuri. A frase que você falou, né, que o irmão Dalton falou que quem capacita é Deus, né, Jesus. Eu acredito também que ele capacita dentro das habilidades que a pessoa sabe executar. Se Judas não soubesse administrar o dinheiro, Deus não tinha levantado. Se, né, Mateus não soubesse fazer as atividades que ele fazia lá de tributação, como uma pessoa inteligente, ele talvez não teria escrito Mateus como ele escreveu para as pessoas Isso. que ele escreveu. O grande detalhe dessa sacada, volta o microfone que a Ana Cláudia vai falar. A grande sacada o grande detalhe desse insight que você trouxe é que sempre, guarde isso no seu coração, Deus vai levar a gente no ponto zero. Sempre Deus vai levar a gente no ponto zero. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar assim, mas também Deus. Foi fácil, né? Porque olha só. Entendeu? Não. Deus sempre vai levar a gente no ponto zero. E quem nos ensina isso é Paulo. Paulo, dos 13 apóstolos, ele era a pessoa mais douta, mais capacitada. E o que ele falou nos ensinando? Eu considero todo o meu conhecimento como esterco para obter a Cristo. Então, Deus sempre vai levar a gente no ponto zero. Não quer dizer que ele vai anular as nossas habilidades, mas ele vai levar a gente no ponto zero, onde Cristo é tudo em todos. Porque as nossas habilidades, sem o poder do Espírito Santo, só é metal batendo, entendeu? Não está errado a sua fala. A questão é que a gente vai sempre voltar ao ponto de que, para que Deus possa usar isso, que ele, o dom que ele me deu, foi ele quem me deu esse dom. A Ana Cláudia vai falar e já já a senhora fala. Para ele usar o dom que ele me deu, ele vai me levar ao ponto onde eu sei que sem ele eu nada sou. Ana Cláudia, depois em casa. O que eu ia falar é que eu concordo com o que o Yuri falou. E o que eu vejo, no meu ponto de vista, é que essa palavra que Deus capacita, ao meu ponto de vista, é de acordo com as experiências que nós vamos tendo, né? Igual o senhor falou, a gente chega no ponto zero. Quando a gente começa algo que Deus colocou para a gente fazer, mesmo a gente não querendo, a gente chega no ponto zero, igual o Paulo falou do conhecimento. Mas aí, nesse ponto zero, Deus começa a capacitar a gente de acordo com as experiências que nós vamos vivendo nessa caminhada. Para mim, é isso que encaixa a capacitação. Eu vejo como isso. Isso, mas isso não exclui que algo novo possa acontecer. Isso, claro entendeu? que algo novo possa Porque acontecer à medida, e somando. isso, à medida que nós dizemos sim para Jesus, à medida que a gente diz sim para Jesus, ninguém vai receber uma capacitação de algo que não precisa fazer.
É. A pessoa pode ser extremamente habilidosa. Ela não disse, Jesus, ela não tem capacitação nenhuma. Tudo é meramente humano. Isso também é de Deus, mas é meramente humano. São dons naturais dados por Deus. Até que ela diga sim para Jesus, ela não vai ter aquela coisa a mais. Esse a mais vem de Deus. E não vem se a gente não assumir. Muita gente fala assim, eu não vou assumir, por isso que eu trouxe esse versículo. A ninguém conhecemos segundo a carne. Porque segundo a carne a gente fala assim, mas eu nunca liderei. Mas eu nunca fui líder de célula. Eu nunca liderei nenhum departamento. Eu nunca fiz tal coisa. Eu nunca. Aí já parte do eu nunca fiz para eu nunca farei. Entende? Agora, sem a gente dizer sim para Jesus, não virá capacitação. Não virá. À medida que nós dizemos sim para Cristo, você pode não ser nada. O Senhor Jesus vai capacitar você. E os dons naturais vão ser ativados no Espírito. Entende? E coisas que você não sabia, você vai passar a saber, vai aprender a buscar, porque você disse sim para aquela tarefa ou função. No microfone, no microfone. Peraí, em casa primeiro. Quem ia falar em casa? Aí a Val quer falar, Fernanda, alguém ia falar? Dalton? Pastor Antônio que ia falar. Pastor Antônio tá aí? É? Não tá aqui não. Estou aqui. Aí, rapaz, você é o cara, hein? Fala, pastor. Estou aqui no hospital. Sim. Foi levar. Pode falar? Pode falar. Uma das coisas que foi colocada aí, que eu acho muito importante, inclusive eu li isso hoje no meu devocional, o grande líder, a primeira coisa que ele tem que aprender é que o senhorio é do Senhor. Lendo aquela passagem de Números, da revolta de Coré, e muitas vezes acontece conosco, quando a gente está em grupo, alguém se revolta, alguém é contra, e se a gente for pela carne, a gente vai adotar determinadas medidas que vai desagradar a Deus. O grande líder, a primeira coisa que ele aprende é colocar tudo diante de Deus, como Moisés e Arão, colocar o seu rosto em terra e pedir a orientação de Deus o que ia fazer. O grande líder aprende que acima dele tem o Senhor. Tudo que ele vai fazer, ele precisa colocar diante de Deus, e aí vem o temor do Senhor, como o pastor Denis disse, né? Amém. Que aquele que teme o Senhor é como plantado junto às águas, e que ele vai aprender justamente a reconhecer o senhorio de Deus, que vai orientar qual o melhor caminho que tem que tomar. Para mim, Amém. esse é um grande exemplo do grande líder, que aprende a depender. Isso aconteceu na igreja primitiva, quando houve um problema dentro da igreja, e reuniram o concílio, e eles pediram primeiro a orientação do Espírito Santo. O grande líder aprende isso. Precisa Amém. primeiro pedir Pastor, tem que orientação de interromper. Deus, Tem que interromper. orientação em toda circunstância, porque acima dele, nosso grande líder é o Senhor. Né? Amém. Amém, queridos. Vou pedir para que cada um que for falar seja cirúrgico na sua. Tá? Segundos, que senão a gente não consegue. Tem 9 pontos a partir de agora. Vai lá, Marcos. Não, só para acrescentar o que o senhor estava falando, né? Aquele vídeo lá, aquelas séries do John Bevere que o senhor mandou, né? Ele mesmo fala, né, que Deus o chama para escrever livros, sendo que ele era o cara que tinha a pior média do inglês nacional, né? Só tinha uma pessoa pior do que ele ali na questão do inglês, né? E ele questiona Deus justamente isso, Deus, como é que eu sou um cara que eu não sei escrever direito, você está me chamando para escrever livros? Aí ele fala que hoje ele se tornou um cara ali que escreve para as nações, né? Vende milhões e milhões de livros. Então Deus ali transforma um cara que não era um Zé no inglês para ser um cara, um leitor de extremo sucesso, né? Não porque ele é bom, né? Mas porque Deus assim o fez, né? Exatamente. E Paulo, ele usa Paulo, quando ele fala isso, ele fala assim: não eu, mas a graça de Deus comigo. Né? A graça de Deus comigo. Então, gente, veja a sua vida através dos olhos de Cristo. Amém? Quando você for chamado para alguma coisa, abaixa esse dedinho, que todo mundo. Ai, não, pastor, não, eu não. Ah, não. Não é todo mundo que vai ser pastor, não é todo mundo que vai ser missionário, não é todo mundo que precisa liderar de frente um ministério ou obrigado a ser um líder de célula, mas você precisa enxergar que você pode fazer isso, porque Jesus enxerga isso. Amém? Fala, Rebeca.
É só uma coisa que o Senhor falou aqui comigo através disso, né? Que a preparação, né, de Jesus, talvez o ponto zero de Jesus foi o deserto. Porque logo depois do deserto, onde ele passa por todas aquelas tentações, é que começam os maiores milagres, sinais e prodígios, onde ele coloca para fora os dons dele, né? E o que o Senhor falou é muito sobre isso. E o que Paulo traz também, né? Sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E quando ele fala, né, que o conhecimento, tudo aquilo que ele fez, ele era capacitado, ele tinha todo aquele conhecimento, mas ele considerava tudo como esterco e apontava sempre para Cristo. E foi o que Jesus fez no deserto. Ele podia muito bem falar aqui para Satanás, né? Quando ele fala, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele podia falar assim, eu sou Jesus, meu filho, eu já tenho tudo. Mas não, ele foi humilde na sua resposta e ele apontou para Deus, né? Que ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então é algo que um líder precisa fazer, ser um holofote para apontar para Cristo e não estar no meio do holofote. Exatamente. Muito bem. Olha lá, se o seu interior estiver forte e a sua autopercepção equilibrada, você prevalecerá diante das decepções e dos desertos. Amém? Então, Jesus, ele sempre dava isso. Eu sei para onde eu vou. Eu sei quem eu sou. Fala, olha, o meu pai trabalha até agora, então se declarava, né? Fala, olha, eu sou filho de Deus, não que ele fala, não, ó, gente, creio em mim porque eu sou o Messias. Não, mas ele declarava, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. O filho do homem será entregue na mão dos pecadores. Ele tinha essa certeza. O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Amém? Então veja as pessoas através dos olhos da fé, os olhos de Deus. Pare de ficar, sabe, falando assim, eu não tenho capacidade, eu não tenho jeito, fulano não pode, ciclano não pode. Agora eu vou perguntar, quem somos nós para dizer que o fulano não pode? Quem somos nós para dizer que alguém não pode? E outra coisa, você já olhou, a gente tem espelho em casa? Quem tem espelho em casa? Você já viu que você não é a última bolacha do pacote? Tem um ponto aqui que nós vamos falar aqui, que a primeira coisa que aparece ali dá na minha canela, dá na minha coluna, dá no meu rim. Eu não estou aqui porque eu sei tudo. Eu estou aqui porque eu sei quem eu sou. E eu sou filho de Deus, e Deus me chamou. É por isso que eu estou aqui. Não quer dizer que eu sou perfeito. E eu não sou. Quem sou eu para dizer que você não pode? Então aprenda a olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Amém, queridos? Muito bem. Então, você não pode depender das pessoas para que todo mundo acredite. Aí todo mundo acreditou. Então agora eu sei que eu sou. Não, não é isso não. De jeito nenhum, não é isso, tá? Então, outra coisa, seja fiel à sua missão. Seja fiel em sua missão. Deixa eu voltar só para ler uma frase aqui que ele fala no Acredite em Si Mesmo, diz assim, ó, crer em si mesmo faz com que você seja uma pessoa segura, não apenas autoconfiante e definitivamente não arrogante. Uma pessoa segura é alguém equilibrado, que sabe ler as situações e age com interdependência e respeito. Aí ele fala 4 coisas, ó. Seja seguro para viver a verdade, seja seguro para exercer confiança, seja seguro para agir com generosidade e seja seguro para ser corajoso, porque liderar exige coragem. Amém? Seja apaixonado, seja corajoso, seja seguro para liderar com paixão. E ele diz assim: seja apaixonado e tenha ao seu redor pessoas apaixonadas. É melhor ter poucas pessoas ao seu redor que tenham paixão do que muitas com pouca vontade. Todo apaixonado carrega dentro de si um senso de urgência. Há algo que precisa ser feito e tem que ser realizado agora. Amém? Então, seja uma pessoa, sabe, segura em quem você é, seguro para tomar decisões, para viver de verdade, para gerar confiança, para se autoliderar. Amém? Seja fiel à sua missão. Olha lá, Jesus sabia o que precisava ser feito para que a missão fosse cumprida. Fidelidade é estar
comprometido integralmente com a missão. Ninguém pode ser fiel pela metade. Só há fidelidade quando há integridade. Vamos ler juntos ali embaixo? O combustível da liderança é a fidelidade. Alguém lê para nós Mateus 25, 21. Mateus 25, 21. O Senhor disse, Microfone, tá? Ó. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Muito bem. Jesus está falando sobre o que aí? Que parábola é essa? Os talentos. Parábola dos talentos. Ele falou o que para o servo que fez? O que ele falou que ele era? Servo bom e fiel. No que se caracterizou a bondade e a fidelidade dele? Por que o Senhor falou? Tá, mas o que foi fiel na multiplicação? Ok? Porque 2 multiplicaram. O que recebeu 2 multiplicou por 4, e o que recebeu 5 multiplicou por 10. E um não foi fiel. Recebeu 1 talento e ali era dinheiro, gente, tá? A gente fala dos dons, mas ali a parábola era dinheiro. 1 talento era algo muito valioso. É peso de ouro. Você pode pesquisar quanto valia 1 talento. Era muito dinheiro, tá? Então, aquele que recebeu 1 talento não foi fiel. E aí, o fiel foi aquele que multiplicou. E aquele que tinha 10 agora tem 11, e aquele que tinha 1 agora não tem nada. Ó, 1 talento. De 16 a 20 anos de trabalho daquela época. O cara recebeu 1 talento, que correspondia a quantos mil denários? 6.000 denários. E ele achou pouco. Ele ficou com inveja do que recebeu 2. Ficou com inveja do que recebeu 5. E não fez nada com o seu 1. Quando a gente faz assim, a gente perde até aquele 1. E aquele que tinha mais passa a ter ainda mais. Então, ser fiel é multiplicar aquilo que Deus nos deu. Amém? Ser fiel tem muitos aspectos da fidelidade. Mas ser fiel também é multiplicar. Então, nós estamos sendo fiéis quando a gente multiplica os dons que Deus nos deu. Nós estamos sendo fiéis quando nos multiplicamos em uma nova pessoa. Nós estamos sendo fiéis quando multiplicamos a nossa célula. Nós estamos sendo fiéis quando trazemos pessoas para a nossa célula, porque um membro da célula, não é o líder, não é o anfitrião, é um membro da célula, que leva uma nova pessoa, ele está se multiplicando. E passar a vida inteira sem trazer ninguém para a igreja, sem trazer ninguém para a célula, é uma pessoa que não multiplica, ele está perdendo, qualquer hora ele vai sair. Tinha 1, agora não tem nenhum. E aquele que trouxe 10 vai acabar trazendo mais 1. Então, é importante a gente, sabe, ser fiel. Fiel à missão. O combustível da liderança é a integridade. Amém? Não podemos ser fiéis só pela metade. Igual o marido que chega para a esposa e para a família e fala assim, não, mas eu fui fiel 30 anos. Agora eu cansei. Não, você nunca foi fiel. Você nunca foi fiel. Não podemos ser fiéis pela metade. Jesus sabia que precisava ser feito para que a missão fosse cumprida. Fidelidade é estar comprometido com a missão. Amém? Comprometido com a missão. Ele sabia o que precisa ser feito. Não se esqueça do porquê Deus o chamou para fazer o que você faz. Não perca de vista a visão e a missão. Este é o seu trabalho como líder. Amém? Não perca de vista, em nome do Senhor Jesus. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa?
informação sobre o talento, né, que falou? É porque em casa não ouve. Uma informação sobre o talento bem relevante para a gente entender a questão do quanto vale um talento. O talento, na verdade, era uma medida de peso e equivalente a 35 quilos. E aqui eu pedi para o famoso Gemini ele traduzir para mim quanto isso valeria hoje. Um talento de 35 quilos, no caso seria prata ou ouro. De prata, daria aproximadamente entre 25 a 30 mil dólares. Mas em ouro, daria de 2 milhões e 500 a 3 milhões de dólares. Então, era Descomunal o negócio. descomunal. Um talento. Um talento. Era para negociar, era para fazer muita coisa. Então, querido, o que você tem de Deus, você pode fazer muita coisa com ela. Amém? Você pode fazer muita coisa com ela. Em nome de Jesus. Outra coisa, não dependa da aprovação dos outros. Não dependa da aprovação dos outros. Tentar agradar a todos é como buscar chegar a um destino sem mapa. Ou tentar chegar a um lugar entrando por todos os caminhos. O pastor Rick Warren, no capítulo anterior, ele fala isso, né? Na citação do Carlito Paes. Ele diz isso. Eu não sei a fórmula do sucesso, mas a do fracasso é tentar agradar todo mundo. Tentar agradar todo mundo, e querido, é perdido. Né? Um líder precisa estar seguro de que, se não aprender a rejeitar alguns caminhos, não alcançará a sua visão. Tem coisa que não dá para fazer. Tem pessoa que não dá para andar. E a gente tem que chegar aquele momento de fazer aquela linha de corte. Que não dá para fazer, não dá para caminhar. Porque como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Augusto Cury. Não. Bíblia Sagrada. Microfone. Vamos ler aqui enquanto chega o microfone, vamos lá? Sua vida é curta demais para que você gaste suas energias em tentar ganhar a aprovação e o aplauso de todos. É só essa frase que você falou do pastor quando falava no final do culto do Judas, né? A gente também não ter as pessoas que não querem caminhar com a gente por algum propósito, por alguma coisa, tê-las como Judas, né? Que aí você tem que olhar para você também. Fala de novo, desculpa. Por favor. Não, só tomar esse cuidado de não chamar de Judas quem talvez não queira caminhar com você. Que você acha que você tem aquelas pessoas ali. Né, tem pessoas para andar com você, mas aí se alguém deixa de andar com você, se alguém não quer andar com você, é Judas. Você usou essa frase no final do culto, né? E ela é forte mesmo, né? Forte. Mas assim, ela não se aplica a tudo. Uhum. Né? Então, tomar mais cuidado, porque no caso a gente tem que olhar para nós. Né? Porque a gente acha que nós somos alguma coisa e alguém não quer andar comigo. Então você não quer andar comigo. Não, peraí, deixa eu ver também o que eu estou sendo ou fazendo para que alguém não queira andar comigo. A gente avalia muito o outro, né? Esquece, aí cai no primeiro ponto, né? Da avaliação. Eu acredito que isso deve estar ligado a um outro lado dessa moeda. Então, se as pessoas estão me deixando, eu preciso avaliar por que as pessoas estão me deixando. Certo? Isso é um ponto importante para se avaliar. Tá? E não ter problema. Quando você sabe quem você é, você deixa as pessoas à vontade. O Senhor Jesus falou o quê? E vocês não querem também ir? À vista disso, isso aí é João 6,66, que eu falo que deixar Jesus é coisa de besta. Né? João 6,66. À vista disto, muitos o deixaram e já não o seguiam. À vista disso, muitos o deixaram e já não o seguiram. Jesus virou para os seus 12 e disse: e vocês, não querem também aproveitar o bonde? Né? Então, quando você sabe quem você é, você deixa as pessoas livres para seguirem. Agora, quando as pessoas estão nos deixando, nós precisamos avaliar, então, se nós sabemos quem nós somos e saber por que as pessoas estão me deixando. Eu sou um pastor, tem um monte de gente saindo da igreja. Por que elas estão saindo da igreja? Quem são elas que estão saindo da igreja? Essa é uma avaliação. Eu sou um líder de célula. As pessoas na minha célula não estão indo. Por que elas não estão indo? Porque elas estão faltando continuamente. Eu tenho que fazer essas avaliações. Agora, o ponto é, eu preciso saber com quem eu posso andar. Eu preciso saber que eu não preciso da aprovação de todo mundo para ser quem eu sou.
Se eu sei quem eu sou, se eu acredito em mim mesmo, eu não preciso que todo mundo goste do que eu estou falando. O que eu estou falando, eu sei por que eu estou falando. Eu sei que eu estou falando porque eu sei o que eu estou fazendo aqui. Ok? Quando você está lá liderando a célula, quando você está lá dando aula na escola bíblica, quando você está lá ministrando louvor, quando você está lá na recepção da igreja, não importa. Você não precisa que todo mundo goste de você para você estar lá. Você está lá porque você tem uma oportunidade de estar servindo, você sabe o que você está fazendo lá, e não, né? Eu sei que isso pode até, pode haver uma razão, né, para essa fala, mas ela é ruim, né? Você chega na porta da igreja, alguém fala assim, ah, se eu não estivesse na escala hoje, eu nem vinha. Pode haver alguma razão, a pessoa pode estar com dor, a pessoa pode estar doente, a pessoa pode estar cansada, ela pode, mas a fala é ruim. É aquela coisa de você pensar para dentro, né? Que um sanguíneo é difícil de fazer. Muito bem. Muito bem. Então, olha lá. Sua vida é curta para tentar agradar, né, para gastar energia tentando ganhar a aprovação de todo mundo. Então, um líder precisa estar seguro de que, se não aprender a rejeitar alguns caminhos, ele não vai alcançar a visão. Isso é na vida de Neemias. Manda o microfone lá para o pastor Rogério. Isso é na vida de Neemias, que Sambalate, Tobias, aquela galera toda, falou: ah, não, vamos ao templo, vamos sacrificar. Ei, vem aqui. O que Neemias falou? Estou fazendo uma grande obra. Não vou. Não posso. Não tenho tempo para isso. Né? Então tem hora que a gente tem que falar, eu não posso fazer isso. Mas você sempre fez, sempre fiz e hoje eu não faço. Não posso fazer isso hoje. Fala, pastor Rogério. Dentro do que a pastora Keila disse, ela fala que, ela disse, né, que nem sempre o outro é o Judas, pode ser que nós sejamos o Judas na nossa Tá achando que é caminhada. o Davi, mas acaba sempre que é o Golias. Exatamente. Aí tem uma frase interessante que diz aqui no texto, não depende da aprovação dos outros, diz assim, há pessoas que começam a ter péssimos hábitos porque querem agradar amigos. Há líderes que não tomam as decisões necessárias porque querem agradar a maioria. Tentar agradar a todos é como buscar chegar a um destino sem mapa ou tentar chegar a um lugar entrando em todos os caminhos. Não tem condição, ok? Outra coisa, não desperdice energia, amém? Esse barco tem vários momentos, tá? Mas aqui ele tá com a corda amarrada. Você prestou atenção? Imagina esse barco. Esse barco é uma barca à vela, mas vamos imaginar que ele fosse um barco a motor, e ele com o motor ligado, e ali que ele é amarrado. O que está acontecendo? Gastando energia. Não vai sair do lugar, mas o barco está funcionando, mas não vai sair do lugar, porque ele está amarrado, né? Está desperdiçando energia. Então, não perca tempo com situações pequenas e conflitos desnecessários. Olha, o que Paulo falou no final da sua carreira para Timóteo? Combati. Que combate? Bom, tem combate que é ruim, que não precisa fazer. É aquela famosa coisa aí, você precisa discutir por causa disso? Você precisa se envolver, você precisa levantar um cavalo de batalha por causa disso. Tudo nós vamos fazer isso. Isso vale para o casamento, isso vale para a igreja, isso vale para o serviço. Tem gente no trabalho da gente que por tudo ele reclama, por tudo ele fala alguma coisa, por tudo levanta uma questão. Mas escuta, tem que fazer isso por tudo. Então tem combate que é bom, agora tem combate que é ruim. E o combate ruim a gente não se envolve. Que às vezes a gente vai se envolver, a gente piora a situação. Que às vezes tem pessoa que ela precisa de ajuda, mas a ajuda que ela precisa é de Deus. E ela precisa de Jesus, e ela precisa orar. E se a gente chegar para pessoas que precisam de ajuda, e se a gente está se envolvendo em alguma coisa que não compete, a gente vai acabar lutando o combate errado. Tem coisa que as pessoas estão passando por semeadura. Tem coisas que as pessoas estão passando porque é Deus que está trabalhando na vida dela. Não adianta orar. A gente pode orar o seguinte: Senhor, fortalece aquela pessoa, em nome de Jesus. Ô, fulano, vem cá. Não vou, não. Não vou, não. Ô, fulano, ora por mim. Não vou orar, não. Crendo, fulano. Você precisa orar. Você está orando? Você está vendo o que está acontecendo com você? Você está orando? Ah, mas eu não consigo orar. Ok, então vamos fazer uma oração. Senhor, ajuda esse irmão, essa irmã a orar. Ele não está conseguindo. E amém, e tchau. É um combate dela. É o deserto dela. Ai, eu orei, Deus me tira do deserto. Pior oração que você pode fazer é para Deus te tirar do deserto.
Quanto mais você pede para Deus tirar você do deserto, é mais uma volta. É mais uma volta. A distância do Egito a Canaã era 14 dias. 14 dias de viagem. Eles pararam 40 anos no deserto. Por quê? Murmurando, reclamando, pedindo errado, falando errado, discutindo com liderança, falando, se levantando contra, morrendo, vivendo, nascendo, reclamando. E esse ciclo vicioso fez com que eles ficaram 40 anos numa viagem que deveria durar 14 dias. Então tem combate errado, que a gente desperdiça energia. Tem coisa na igreja que a gente desperdiça energia. A gente não deve gastar a energia dos crentes. Você notou que de uns 2 anos para cá eu venho tirando um monte de coisa da agenda? Se você é bem inteligente, você sabe que não teve isso. Ah, mas não está tendo tal encontro. Ah, mas não está tendo mesmo. Não está tendo. Por quê? Porque encontros nossos que não geram discipulado ou conversão, não precisa. É gastar a energia dos crentes à toa. Nossos encontros têm que gerar discipulado ou conversões. Não gerou discipulado e não gerou conversão. E o discipulado está interligado à comunhão. Tem coisa que é para comunhão, é verdade. Mas não pode ficar girando em torno de comunhão a vida inteira e nunca nada acontecer. Comunhão da célula. Na célula, comunhão. Nunca chega um visitante, já é um clubinho, não é mais célula. Já é um clubinho. Já tem que avaliar. Deus, em nome de Jesus, briga consigo mesmo, briga na oração, fala com os membros da célula. Gente, vamos fazer um trem aqui. Falei com a minha célula semana passada. Ó, que dia que é? Dia 11 de março, não é isso? Tá marcado? 11 de março vamos fazer um negócio lá para a célula. Para gente trazer gente. Vai ser o jantar italiano. Vai ser um negócio bacana. Por quê? Porque nós precisamos trazer gente. Não é para nós, os membros da célula, bonito, ficar comendo pizza, comendo macarronada. Não. É para a gente trazer pessoas. Nós vamos fazer um convitinho para convidar as pessoas para um jantar de amigos, uma noite italiana. Vamos participar da noite italiana e tal. Para a gente convidar pessoas para que a gente possa pregar para aquelas pessoas. Amém? Não podemos desperdiçar tempo. Não gaste tempero. Olha lá, vamos ler junto essa frase? Não gaste tempero e carne estragada. Saiba quando encerrar-se. Irmão, não tem problema você chegar no momento da vida e falar assim, eu não vou ter mais isso na minha vida. E às vezes às vezes é pessoas. Encerra um ciclo. Tem pessoa que não dá para andar, é gasto de energia. Tem situações que a gente não pode deixar perdurar, é gasto de energia. Tem situações na nossa vida que a gente precisa decidir. Fazer uma linha de corte e falar assim, daqui, acabou, parou. Eu fiz isso com um namoro meu, na minha adolescência, na minha juventude. Eu estava gastando energia demais. Chegou um momento da minha vida que eu falei, ei, parou. Não faço mais isso. Não vou mais, não quero mais, acabou. Ah, mas vai sofrer, mas vai doer, mas vai chorar, não é problema meu. Ai, que dureza. Dureza é eu morrer junto. Tá vendo? Deixar uma morena dessa, pelo amor de Deus. Então, voltando. Então, não gaste energia com coisa desnecessária. Amém? Se alguém, Mateus 10, 14, está tendo um livro aí, se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacuda a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Falei isso para o pastor Santiago, falei isso para o pessoal das casas de paz e falei isso para os líderes de célula. Já evangelizamos, já falamos, já fez um culto, já fez 2 cultos, já fez uma casa de paz, 8 encontros. E a pessoa não converteu, tchau. É simples assim. A gente pode orar por ela. Vira e mexe, vamos orar pela pessoa, manda um convite, mas ir lá de novo, fazer de novo uma campanha, de novo. Essa pessoa, ela é igual aquele camarada lá no livro de Juízes, ele quer um profeta para ele mesmo. Ele não quer frutificar, ele quer que a religião fique dentro da casa dele, a igreja fique dentro da casa dele. Pessoas assim, quando vão para a célula, se a célula muda de casa, ele não vai mais. Pessoas assim, quando elas estão na igreja, a igreja nosso templo é próprio, graças a Deus, não tem tanta situação de mudar de local, mas pode ser que aconteça em algum momento, por questões de crescimento. Mas tem pessoas que param de ir na igreja, sabe por quê? Porque tirou a comodidade delas. A igreja não é mais perto da minha casa. Eu não posso mais andar, não posso. Vai lá no Pindamonhangaba do Passa Quatro para pegar uma cesta básica. Mas não vai na igreja que ficou a distância de um ônibus. Entende? Mas você não tem que esquentar, quer gastar energia. Ai, mas agora, não, então eu vou deixar aqui também.
Não, não vai. Você vai só gastar energia. Não gaste energia com coisa necessária. Jesus falou: olha, não ouviu vocês? Gente, Deus abençoe. Olha, toma cuidado, hein? Que a palavra foi pregada aqui. Se tivesse sido pregada lá em Sodoma e Gomorra, eles tinham se convertido. Jesus falou isso. Se os sinais tivessem sido feitos aqui, tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, os sinais que foram feitos em Cafarnaum, eles tinham se arrependido no pó e nas cinzas. Aí ele fala: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum. Por quê? Porque não receberam a visitação. Porque julgaram. Então Jesus está dizendo o quê? Não perca tempo. Fala, irmã, microfone. Alguém não falou que chegou no microfone? Então, a irmã Maurinha, fala aí. Eu só quero, assim, deixar só a minha opinião, assim, que a gente tem que ter muito cuidado de, com essa palavra, a gente não apagar as pessoas do amor, né? Porque senão dá a impressão de que a gente anula a pessoa, mas anula o amor. A minha avó se converteu depois de minha mãe orar por mais de 20 anos por ela. Então, foram 20 anos de oração, mas também foram 20 anos de pregação, né? Então, assim, a gente não anula o amor, porque senão dá. Vou dar o exemplo da ovelha perdida, né? Até ela ser achada, ela ainda está perdida. Mas a misericórdia do pastor é ir atrás dela. E a gente não sabe quanto tempo durou essa busca do pastor. Então, a gente tem que ter misericórdia, né? A gente tem que olhar com os olhos de misericórdia para as outras pessoas, para não dar essa impressão de que eu vou largar a pessoa, né? Acho que são situações diferentes, né? A gente não lança pérola aos porcos, mas a gente não deixa de ter misericórdia, porque a gente não sabe aonde que está essa pessoa que ela vai ser encontrada, né? Em qual momento que ela vai ser encontrada. 3 pensamentos sobre isso, e isso é importante. Sua fala é muito importante. Veja. Primeiro pensamento: você está numa classe de líderes. Em liderança, vai chegar uma hora que você tem que parar. Entendeu, irmão Maurinho? Não estamos falando de uma situação. Por exemplo, Jesus falou isso sobre evangelismo. Então, eu não convivo com aquelas pessoas. Vou dar um exemplo do bairro São José. Nós estávamos indo numa casa, fizemos uma campanha de casa de paz e tal. Pessoas se converteram, mas não querem ter nenhum tipo de compromisso a princípio. Nós não fizemos mais uma campanha de casa de paz, não. Nós mudamos de casa. Quando eu vou lá, eu encontro algum pela rua: ei, tudo bom? Ó, estamos tendo um outro na outra casa. Você quer vir? Ah, tá, beleza. Acabou. Acabou. Não quer dizer que eu nunca mais posso orar por elas, mas eu não vou fazer as mesmas coisas que eu já fiz. Isso aí que Jesus falou, não façam isso. Entende? O familiar, existem algumas situações, a gente não vai deixar de orar pelo familiar, mas a gente também precisa saber que nós não somos donos de ninguém. Nós vamos orar e através da nossa oração Deus pode levantar uma pessoa, Deus pode ganhar aquele familiar através de alguém. Talvez não vá ganhar através de nós. Não quer dizer que eu desisti e eu deixei de amar aquela pessoa, certo? Por isso que nós não estamos falando sobre isso para a igreja como um todo, estamos falando isso numa classe de líderes. E o líder precisa saber que existem pessoas que chega um momento da vida que elas estão, na verdade, sugando as suas energias. Entendeu? Aquela pessoa que você está carregando, ela não cresce, ela não sai do lugar, ela não muda e você continua pagiando a pessoa. É disso que nós estamos falando. Isso é lançar pérolas aos porcos, no versículo 8, e ele usa também aqui nesse capítulo. A gente não pode ficar sustentando uma situação que a pessoa não quer sair daquele lugar. Minha mãe orou pelo meu pai durante 25 ou 30 anos, eu não lembro quantos anos foi. Mas é o marido dela, é diferente. Só que quem alcançou o marido dela não foi ela. Foi um missionário lá na biqueira onde ele estava. Ele não estava orando pelo meu pai. Entende? Então, não quer dizer que porque eu fiz esse corte, que Deus não vai agir mais naquela pessoa. Ou de outra forma, Deus vai agir. Eu não sou responsável para fazer tudo. Tudo que vai acontecer vai ser através de mim. Não vai. Não vai. Esqueça isso. Entendeu? A oração que eu mais ensino para as pessoas é a seguinte, principalmente pessoas que têm filhos que não são crentes. Ore o seguinte: Senhor Jesus, planta pessoas na vida do meu filho
para que ele possa encontrar o teu caminho. Entendeu? Porque ele está vivendo com você na sua casa e ele não é crente. Quem falou que é você que vai ganhar ele? Você está vivendo com você e ele não é crente. Se fosse você, então ele se converteria. Não, Deus tem pessoas em todo lugar. Entendeu? Então não é tirar o amor, é saber que como líderes de ministério, de célula, na igreja, no trabalho... Ué, por que as pessoas mandam as pessoas embora? No trabalho. Por quê, irmão Nório? Que alguém é mandado embora. Não encaixou. É peso morto. Pode ser que ele vai ser bom para outra colocação. Mas ali ele não encaixou. E se não mandar embora, a empresa não cresce, a sala não vai, o estudo não caminha, contamina outras pessoas, então tem que cortar, meu Maurinho. Tem que cortar. Veja, é diferente o caso que a irmã falou. Entendeu? Nós estamos falando de líderes. Às vezes você está fazendo uma equipe com uma pessoa. Essa pessoa não tem a sua visão. Você já falou, você já ensinou, sentou com ela, conversou, dialogou e ela quer fazer do jeito que ela quer. E a senhora está sustentando essa pessoa. Não, ela está junto comigo. Não está junto com a senhora. E a senhora tem que mandar essa pessoa embora e dizer, olha, a partir de hoje você não vai estar mais comigo nesse ministério, tá bom? Vai lá conversar com o pastor. E simples assim. Entendeu? Aí o pastor vai... Aí vem outra coisa. Ela é uma ovelha. Aí nós vamos tratá-la como ovelha. Mas ela não é mais líder naquele ministério. Por quê? Porque ela precisa de quebrar a patinha dela para aprender a andar perto do pastor. Entendeu? Para poder fazer o que a voz está guiando, não o que a pessoa está querendo. Entendeu? Pastor Ronaldo? Desculpa, compreendeu a separação das coisas? Teve um rapaz que eu acompanhava ele há anos, né? Ele cortava meu cabelo, né? Tem Bíblia, pagava até... Era mais caro onde eu ia com ele lá, né? Mas vários anos eu ia usando. Mas um dia Deus falou comigo, acabou. Entendeu? Né? Tem um outro rapaz aí, também de infância. Eu dando cesta básica para ele, pregando para ele, pregando, e vários anos. Ele não quis, eu falei, olha, um abraço. É igual a cesta básica, exatamente. Você fica sustentando ali. Eu falando, olha, eu estou te dando aqui todo mês esse alimento aqui, mas você precisa do sólido, espiritual. Então, eu saí aqui e falei, olha, vai com Deus. É verdade. Marcelo, nós vamos ter que parar, tá bom? Vai lá, Marcelo, vamos parar aqui. Eu tenho uma experiência também da Casa de Paz, que eu contactei uma pessoa quando eu estava trabalhando e através dessa pessoa também teve outro fruto que foi até pelo pastor mesmo que convidou que eu vim, né? Mas no dia que eu vi o Paulinho a primeira vez, eu estava no carro do aplicativo, peguei uma senhora lá do supermercado BH, ofereci ela para fazer a Casa de Paz, ela aceitou, até no dia de poder estar ela simplesmente me isolou, não respondia. Aí eu fiz essa questão mesmo. Eu falei, ué, se não quer, partir para a próxima. Fomos para a próxima deu frutos. Exatamente. Então, queridos, é isso, tá? Nós vamos parar aqui. Tem muita coisa ainda para frente. Eu vou gravar o restante da lição 2. Não vamos no domingo que vem, vamos entrar com a lição 3, tá? Eu vou gravar o restante da lição 2. Então, veja só. Ter foco significa também escolher o que não fazer, né? Falando sobre gastar energia, né? Entenda o momento de liderar pessoas para o que elas desejam fazer. Não insista no que você já deveria ter deixado para trás. Não insista naquilo que você deveria ter deixado para trás. Chegou um jovem para falar com Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, tal. E aí, sabe o mandamento, sei, isso aqui, mas Marcos diz assim: e Jesus olhando o amou. Essa expressão mostra o seguinte: esse cara seria bom no ministério. Esse cara daria bom com os 12. Poxa, seria bacana. Jesus gastou tempo com ele. Aí, quando Jesus deu a palavra para ele, a Bíblia diz que ele foi embora triste porque era possuidor de muitas riquezas. Jesus foi atrás dele? Jesus foi atrás daqueles outros lá de João 6. Ei, gente, não vão não. Peraí, eu estava falando, mas não era bem assim. Jesus fez isso? Não. Então, tem coisas, situações da vida, pessoas que elas vão nos deixar. Falamos isso na semana passada.
Elas vão precisar seguir o seu caminho. Não é porque é maldade, não é porque é perversidade, não é porque a gente não gostou, não é, é porque a gente precisa saber quem Deus trouxe para nós. Minha tia, Tânia, ela tinha uma frase, é uma frase muito certa. Nós precisamos aprender a pastorear as ovelhas que Deus nos deu. Tem ovelhas que não são nossas, um de outro pastor. Deixa eu falar uma coisa bem franca aqui. Talvez o seu pastor sempre vai ser o pastor Fernando, ou o pastor Dilo. E eu não fico bravo com isso. Não tem problema. Por quê? Porque marcou a sua vida. Agora, se você passar o restante da sua vida fazendo só o que você aprendeu lá atrás com esses dois pastores, você vai perder o novo. Você vai perder o time do novo. Foi assim com Jesus. Ele estava acostumado com os fariseus, com a lei e tal. Quando Jesus veio, Jesus falou, ó, nenhum remendo novo pode ser colocado em pano velho. Você não pode colocar vinho novo em odres velhos. Porque vai arrebentar, o pano vai rasgar, o odre vai arrebentar. E quando o odre arrebentar, vai perder o odre e vai perder o vinho. Então, a mentalidade nós precisa mudar a respeito de caminhar juntos, a respeito de comunhão, a respeito de investir em pessoas e não investir em pessoas. Então, tem pessoas que eu digo para ela o seguinte, olha, não vou fazer mais isso. A hora que você quiser, eu vou estar aqui. A hora que você cansar, eu vou estar aqui. Porque até agora você não está cansado. Uma vez eu já falei isso pro Marcão, falei, Marcão, tudo bem? Uma vez no churrasquinho, lembra que nós conversamos no churrasquinho uma vez? Tem hora que o Marcão fica bravo. Aí uma vez aí eu falei assim, Marcão, a hora que você cansar, eu vou estar aqui, filho. Você não tem mais, não tem o que fazer. Porque você tem que esperar o tempo da pessoa. Eu posso obrigar você a estar aqui? Você não está aqui porque você é obrigado. Você está aqui porque eu chamei, glória a Deus, você atendeu o chamado. Mas eu não posso te obrigar a estar aqui. A quem está em casa, ligar o computador essa hora, lá no Canadá, lá, sei lá que hora que é. Quantas horas aí, irmã Val? Agora são 8, nós estamos 2 horas atrás, agora são 8h06. Isso quer dizer que 6 horas da manhã ela estava ligada lá. Entendeu? Então, não é sobre isso. A gente precisa aprender a caminhar. E como líderes na igreja, que cada um está aqui porque lidera em uma área na igreja. Lidera alguma coisa na igreja. Talvez você não seja o líder de um ministério em si, mas principalmente quem está no ministério de louvor. Você está ministrando para a igreja o tempo todo, está ensinando a igreja. Então você precisa compreender que tem alguém, às vezes, no ministério de louvor que não caminha, que não ajeita. Eu sei que isso é uma coisa difícil, nós vamos ter uma reunião do louvor para falar sobre isso, mas as igrejas por aí estão cortando no seco. Por quê? Porque o irmão não sabe tocar, não quer aprender, mas ele tem que tocar e a gente tem que deixar o irmãozinho lá. Foi, tá errado isso aí. Só que daí quando você tira o irmão de lá, porque, ó, veja, ele quer tocar, mas ele não aprende, ele toca errado e não aprende, ele não vai atrás de aula, e aí a gente tem que manter lá, porque é uma família, porque é não sei o quê, porque não sei o que lá. Aí você compromete o ministério todo por causa de uma pessoa que não quer crescer. O que a gente faz? Entende? Isso é em todas as áreas, se é na empresa, no campo de futebol, isso. Se o atacante não fizer gol, ele vai ser trocado. Se o zagueiro não defender lá junto com o goleiro, ele vai ser trocado. Se o goleiro deixar vazar tudo, ele vai ser trocado. Mas antes de todos eles serem trocados, o primeiro que vai ser trocado é quem? O técnico. Então, meu irmão, imagina como é que eu passo. E eu não estou aqui para agradar você, porque se eu estivesse aqui para agradar você, eu tinha trazido um café da manhã. Não é verdade? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu vou gravar a aula 2. São bem, mas já é 10h10, já, 10h08. Tá. Muito bem, queridos. Espero que você tenha captado. Leia o capítulo 2 e o capítulo 3, se você não leu, tá? Leia o 2 e o 3 e vamos, né? Aplique na sua vida. Aplique na sua vida. Amém? Nós estamos aqui para crescer como corpo de Cristo. Quando a gente entrar no mês de março, irmão, nós vamos entrar leões. Amém? Leões e leoas para o Senhor,
e nós vamos conquistar, nós vamos fazer, nós vamos, sabe, os cursos que terão, as aulas que serão dadas na escola dominical, os louvores, tal. Ah, pastor, mas não é algo sobre louvor, é algo sobre liderança. Pois é, essa visão de ir para cima, de realmente fazer a diferença, fará de fato a diferença em cada vida, em nome do Senhor Jesus, principalmente na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua família. Você vai ver os impactos que terão. Reveja o capítulo 2, porque isso é muito importante. Às vezes a gente está gastando energia, gente. Está gastando energia com coisa que não precisa. Com situação da vida que não precisa. Isso aqui caberia ter um altar aqui, irmão. Às vezes a gente está gastando coisa que não precisa. Sabe? Investindo em gente que não é terra fértil. Você vai plantar uma semente, vai cair à beira do caminho, está caindo à beira do caminho há 20 anos, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Então você tem que começar a semear e semear em terra boa, sabe? E você mesmo precisa saber, eu sou uma terra boa. Por que você está aqui? Porque eu sei que você é uma terra boa. Amém? No momento que eu identificar que você é uma terra ruim, eu paro de semear na sua vida. Simples assim. Eu pego a semente que é jogada sobre você, jogo sobre o outro. É bem simples. Bem doloroso também, mas é bem simples. Viu? Mas isso é Jesus que nos ensina. Uma pessoa chegou para Jesus, mestre, vou te seguir, só deixa eu enterrar o meu pai. Irmão, olha que coisa séria. Jesus passou a mão na cabeça dele? Jesus falou o quê? Deixa os mortos enterrar os seus mortos, você vem e me segue. Então, às vezes a gente cria uma coisa, né? Não, porque Jesus vai entender. Irmão, Jesus não vai entender. Esqueça. Ele não entende. Viu? Não é que ele não sabe. Ele não entende. Ele simplesmente fala assim, eu nem sei do que você está falando. É semelhante ao que ele falou lá em Mateus 7, 22. Nunca eu conheci você. Nem, não sei quem é você. Entendeu? Então, tem coisa que a gente traz, às vezes, na nossa vida, uma carga, e Jesus fala assim, poxa, eu nem sei do que você está falando. O que é isso aí? E a gente está insistindo numa coisa. Não gaste energia. Vou terminar aqui. Não gaste energia. Foca a sua vida. Foca na sua formação. Foca no seu crescimento. Foca no seu casamento. Cuida bem da sua vida. Pare de ficar cuidando da vida dos outros. Cuida da sua vida. Existe uma diferença em cuidar da vida dos outros e pastorear as pessoas. Existe uma diferença. Então, cuida da sua vida. Cuida do seu casamento. Cuida dos seus filhos. Cuida dos seus pais. Cuida deles enquanto eles estão aqui. Cuida, sabe? E pare de ficar cuidando da vida dos outros, gastando energia com os outros, porque os outros não vai dar jeito nenhum. Os outros precisam encontrar com Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã, ó Deus, por esse encontro poderoso e queremos pedir ao Senhor que a tua graça venha sobre nós, que o Espírito Santo possa nos capacitar a compreender todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado através desse livro, através da tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus, e que não haja entre nós nenhuma animosidade, pelo contrário, tenhamos um coração ensinável, a mente pura, ó Deus, um coração tratável, porque esta é a mente de Cristo, esta é a sabedoria de vida. Ó Deus, nós te pedimos, obrigado por quem está em casa, até no hospital, ó Deus, obrigado por aqueles que participaram, ó Deus, presencialmente e também online. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe, nos vemos lá embaixo. Deus abençoe o irmão que está em casa. Siga o Amém. livro. Deus abençoe vocês. Até mais. Com Deus. Obrigada, pastor. Nada, queridos. Deus abençoe, irmãos. Amém. Você também. Isso aqui chamou muito a minha atenção. É sobre ministério? Você pode me ajudar? Quanto tempo pretendo ficar em meu atual ministério? Se você está sentindo que é tempo de concluir seu ministério e que Deus o está levando para outro lugar, não mude nada significativo no momento. Deixe a decisão para o seu novo ministério. Ele está falando. Ele está falando.